Sim, valeu demais, valeu muito a pena. Ele vai bem direto no que a gente precisa, no que a gente está necessitando naquele momento. E assim, como o Espiritismo sempre relata pra gente, sempre deixa como doutrina pra gente. Ame sempre ao próximo, faça sempre o bem, sempre em busca do melhor para o ser humano, não só para mim, como para você. Então você acha que ele falou alguma coisa que foi impactante para sua vida, que talvez você já vinha pensando, como se fosse uma resposta, uma luz? Sim, bastante. Você indicaria as pessoas a irem para os próximos encontros? Você acha que poderia valer a pena elas talvez conhecerem também o Espiritismo? Não só os encontros, mas os vídeos que eu vinha através dos vídeos do YouTube, os encontros, tudo. Tudo relacionado ao Espiritismo vale muito a pena. Excelente. Obrigado, viu, amigo? Tudo de bom. Então, por exemplo, como que a gente percebe que a gente está tendo um pensamento de um espírito? Eu sempre uso esse exemplo do correio. Você está chegando na tua casa e você lembra que você, do nada, que você tem uma encomenda para pegar na portaria. Isso daí foi um pensamento do espírito. Diferente de você estar chegando na tua casa e você vê um caminhão do correio, aí você lembra da encomenda. Ou então você vê alguém entregando alguma coisa, aí você lembra da encomenda. Ou então você pensa, o que eu tenho que fazer hoje? Aí você procura no seu banco de dados, na sua cabeça, velho, e acaba encontrando o que você vai fazer hoje. Você vai, tipo, sei lá, cozinhar com a panela que você comprou. Aí isso é uma coisa, mas se de repente você tá aqui, você lembra que você tem médico, por exemplo, do nada, a gente não tem um cérebro tão avançado que vem informação. O nosso cérebro é avançado, sim, mas assim, ele é comandado por nós, então dificilmente ele vai, dificilmente não vai, segundo os espíritos, localizar uma coisa que não tem nada a ver com nada, que está posicionado em uma outra área que você nem está usando. Então isso daí é a forma que você recebe um pensamento. Eu recebo isso até hoje, porque senão fica muito fácil, né? Os espíritos me falarem tudo, fica muito fácil, embora eles falam muita coisa, né? Então essas intuições, isso é chamado de intuição. Então um cara que tem muito pouca mediunidade, ou então uma pessoa normal, né, que quase não tem mediunidade, porque todos são médios, né? Mas vamos dizer, um cara que não tem mediunidade ostensiva. Tá em contato. Ele ouve o pensamento. Então se o espírito quiser falar pra você assim, meu, sei lá, faz a barba, né, igual a gente tá falando. Ele vai te colocar essa ideia. Vou dar um exemplo pra vocês. Teve uma seguidora aí que o noivo dela tinha morrido de Covid, faz um mês. Aí ela estava lá em Porto Alegre, eu falei, vem aqui no aeroporto, que eu tinha um voo, a gente toma café, 5 minutos. Chegou lá, eu falei para ela assim, ó, eu acho que é melhor você criar um outro Instagram e deixar esse Instagram aí, já que você não quer deletar essas fotos. A primeira coisa que eu falei para ela, antes do oi, até, você deixa esse Instagram e cria outro. Ela falou, nossa, estou pensando nisso a semana inteira. Aí eu fui entender o que aconteceu. O mentor espiritual, o anjo da guarda dela, estava passando essa informação para ela, dando essa ideia para ela, criar outro Instagram e não deletar as fotos com o cara, entendeu? Deixar as fotos com o cara lá e criar um outro para não ter que apagar. Certo. E eu, quando cheguei lá, o anjo da guarda dela me deu a mesma ideia, entendeu? Tá. Então, tipo assim, o mundo é energia. Então né? o que você está dizendo é que assim, eu não sei muito, então. Sim. Mas é interessante você falar, porque esse mentor espiritual ele tá sempre próximo e sempre orientando. Porque eu achei que ele era uma entidade, vamos dizer Sim. assim, que tentasse interferir o menos possível, sabe? E aí ele vai na hora que Sim. precisa. Mas Qual que é pelo o você tá papel do falando- anjo da guarda? Tá? O anjo da guarda é diferente do mentor espiritual. Tá. O anjo da guarda, ele reencarna, ele não reencarna. Ele programa com você a sua encarnação. Bom, vamos voltar um pouquinho antes. O que é a vida material? O que é a vida terrena? É uma cópia mal feita da vida espiritual com problemas muito maiores. Então, os caras... Tipo assim, a gente tá aqui, não quer morrer, os caras que estão lá não querem nascer. Porque é uma treta do caramba nascer. Pra quem tá lá bem, é suave, não tem boleto, não tem injeção de saco, não tem funk, né? Não, tô zoando. Zoeira, não tem nada contra o funk. Eu tenho conta só os que induzem o mal. Não tem problema, não tem multa de trânsito, não tem nada dessas coisas, os caras estão suaves lá, eles não querem ter dor de cabeça, chega aqui, nascer, mó trampo. Então assim, só que eles têm que reencarnar, porque a reencarnação faz com que a gente se aprimore e pague nossos débitos do passado, no caso da gente que nasceu no Brasil, né? Não entendo, né, mano? certo. No Brasil é mais fácil pagar seus débitos. É inerente, já nasce pagando karma, já nasce. Então assim, você reencarna com o propósito de passar suas expiações, seus karmas, a maioria das vezes, ou os mais ou menos, e também se aprimorar em inteligência e em conhecimento também. Então, esse é o propósito da vida. E aí,
quando você se prepara para essa reencarnação, você conversa com um amigo teu, um parente seu, e fala assim, ó, eu vou reencarnar, você pode me ajudar, reencarnar com o meu anjo da guarda? Beleza. Então, ele reencarna com o seu anjo da guarda, perdão, você reencarna e ele fica no mundo espiritual te auxiliando. Ele auxilia em vários processos, como por exemplo, até para você pagar seus karmas, ele precisa ajudar você a se ferrar. Não é que ele quer você se ferrar, mas ele quer que você siga o que você programou. Então você programou para fazer isso, isso e isso, se acertar com tal pessoa, se ajustar com a sua mãe, né? Ajudar tais pessoas que você prejudicou em outra vida. Então ele vai ficar nesse jogo de cintura. Só que o que ele vai fazer? Evitar que você caia, por exemplo, nas drogas, na bebida, em coisas que podem te prejudicar, na maldade. E ele vai ficar trabalhando para isso. Você então fuja desse plano, né? Exato. Pra te manter ali. E aí o que ele vai tentar te fazer? Ele vai sempre tentar te intuir pro bem. Só que o que acontece? Quando chega aqui na Terra, tá cheio de obsessor, cheio de espírito do mal. E eles vão tentar te intuir pro mal. Então fica medo que essa guerra, aquela guerra do anjinho do diabinho, é totalmente real. Só que aí o que acontece? Se você tiver numa boa sintonia, você só vai conectar com o seu anjo da guarda e com os espíritos do bem. Se você estiver numa baixa sintonia, você vai se comunicar com os inferiores. E quando você... É como se fosse uma rádio, né? Por exemplo, tem as rádios aqui, né? A sintonia que você tá. Só que quanto maior essa sintonia, você se conecta com os espíritos superiores, menor com os espíritos inferiores. Então, o que acontece? Se um espírito é muito top, é difícil até de você se comunicar com ele, porque a vibração dele tá diferente da sua, entendeu? Então, para você manter esse bate-papo mental, mesmo que sem você perceber com eles, você precisa estar em boa sintonia, em boa vibração. E como que você faz isso? Tendo bons pensamentos, não pensar em prejudicar ninguém, não ter vícios, não ter raiva, não ter inveja, não ter ciúmes, não ter essas coisas, assim. Ciúmes exagerados, né? Claro. Então, você só vai conseguir falar com o seu anjo da guarda se você estiver nessa condição boa. Senão, você vai ouvir 90% dos pensamentos, os do mal. Eventualmente, um do bem. Agora, se você tá bem, você vai ouvir 90% dos pensamentos do bem e uns 10% dos pensamentos do mal, entendeu? Agora, por exemplo, quando é uma coisa que realmente muda o turno da vida, que nem vou me acertar com uma pessoa, até pensando no micro, né? Porque tem coisas maiores, né? Para conselhos para dar para um grande líder, por exemplo, que vai mudar uma nação, seria o macro. Mas numa coisa maior de acertar uma pessoa que realmente muda o destino de muita gente, eu fico pensando assim, meio que faz sentido o espírito vir e influenciar. Agora, por exemplo, uma coisa mais simples do dia a dia, por exemplo, uma carta que você esqueceu, eles têm essa obrigação de ficar sempre te guiando e te orientando? Então, na verdade, assim, é que a gente acha que o que importa, na realidade, é sempre que a gente tenha uma vida economicamente satisfatória e uma família, beleza, é o que a sociedade prega, mas não necessariamente, porque às vezes, por exemplo, um cara como eu, que tive vários relacionamentos com várias minas meio karma, assim, entendeu? Algumas sim, outras não, né? Pra não dizer todas, senão as minas vão ficar com raiva de mim. Agora elas estão pensando, será que eu fui karma? Será que eu fui... Se eu fui dharma. Pô, acho que todas foram, tá ligado? Não, tá ligado, né? Mas o que acontece? Então, tipo assim, nós estamos num mundo onde a gente tá acertando as contas. Então, vamos dar um exemplo, assim. Joãozinho, no passado, prejudicou a Aninha. E aí eles reencarnam nessa vida. Só que eles se programaram para se ajustar, entendeu? E principalmente o Joãozinho para ajustar o que ele fez para a Aninha. Porque, vamos dizer, ele causou vários traumas psicológicos na Aninha. E os traumas psicológicos que ele causou nela duram até hoje, entendeu? Então ela já reencarnou meio zoada. Meio, entendeu? Meio assim, meio Pé atrás com atrapalhada. Ele, Não. Ela já reencarna com um problema psicológico. Ah, entendi. Então, sei lá, a hora que ela tem 16, 17 anos, ela já começa a desenvolver um problema, borderline, sei lá, alguma coisa assim. E aí, de repente, quando eles têm lá, aí o Joãozinho tá lá com seus 25 anos e a Aninha tá lá com seus 20 anos, e eles se encontram. Só que, na verdade, eles têm uma certa repulsa um do outro. Porque eles foram meio que quase que inimigos no passado. Inimigos mesmo, entendeu? Por conta dessas questões. Então, na hora que eles se conhecem, por exemplo, vamos dizer, no trabalho, primeiro eles têm uma certa repulsa. Depois, o que os espíritos fazem?
Esse é quem faz o bonde da guarda. Ele vai lá e faz o pozinho mágico, que na verdade não é pozinho mágico, né? Eles mexem na sua estrutura neural, porque o cérebro funciona assim, para criar, vamos dizer, uma paixão entre os dois. Tanto que você pode ver, repara nisso. Tem muita gente que quando vai conhecer a namorada ou namorado, no começo não gosta. A primeira impressão é essa, depois eles brigam no começo, ou se dão mal, não sei o quê, depois acaba rolando uma paixão entre eles. Então essa paixão, na verdade, é cilada, né? Mas acontece, certo. E aí o que acontece? Aí o espírito vai lá, põe o pozinho mágico no Joãozinho, põe o pozinho mágico na Aninha, sei lá se é Aninha, o nome dela é Aninha, né? E aí eles começam a meter um romance, aí começa aquela coisa, ai meu Deus, é a mulher da minha vida, e papapá, a Aninha fica toda feliz, conta pras amigas, toma banho, se arruma pra sair com o Joãozinho. Toma banho. A Aninha não tomava banho. 20 anos sem tomar banho. É isso aí. Aí ela vai lá e conta os segredos pro Joãozinho, começa aquele romance, coisa e tal. Né? Eles vão pra praia. Bom, aí tudo bem, né? Aí tá rolando aquele romance total, de repente o pozinho mágico começa a acabar. Que eles implantaram no começo. Aí começa o quebra-pau. Só que eles não conseguem sair. Você já reparou nisso? Não tem quantos relacionamentos conhece que acontece isso? Sim. É quebra-pau, mas eles não conseguem se distanciar. Tem alguma coisa que une eles. É esse poder magnético dos espíritos, porque eles precisavam se compensar. E aí a Aninha, que já estava zoada antes de conhecer o Joãozinho, fica pior, porque percebeu que caiu no gol. E aí ela fica pior, e começa a tomar remédio, e ela começa a ter crises de ansiedade, de depressão, e um monte de BO, e o Joãozinho tem que cuidar dela, porque quem causou isso originalmente foi o Joãozinho lá em outra vida, entendeu? E aí você começa a ter uma série de situações, até que chega um momento que os espíritos falam, bom, agora tudo bem, o Joãozinho já pagou sua dívida com a Aninha, eles já se dão mais ou menos bem, pode deixar separar. Aí de repente eles se separam, às vezes até meio sem motivo, tem muitos relacionamentos que acabam assim. Eu tenho certeza que os telespectadores aí, não sei se fala telespectador, como é que fala? Seguidores, sei lá como fala. Pode ser. Os caras que estão assistindo e as minas que estão assistindo, né, vão se identificar muito com a história. Então, se já tiver, escreve embaixo. Aliás, posso falar do meu canal? Claro, pelo amor de Deus, esqueci do principal. Pode falar. A gente vai deixar o link embaixo de todas as inscrições. Segue meu canal, galera. Espiritismo Raiz, no TikTok, no YouTube, no Instagram. Aonde tudo você tiver. Eduardo. Espiritismo Raiz ou Espiritismo Raiz, mas aí tem Eduardo Sabag, né? Também. Aí no meu Instagram pessoal, por exemplo, é esabag. Tá, maravilha. Aí tudo bem. Eu respondo bastante perguntas e respostas de espiritismo também lá. Essa é a BBAG, mas vai estar tudo na descrição. Né? Aproveitar, né? E aí, beleza. Aí o Joãozinho separa dela. Então, tipo assim, ele saldou o débito com ela. Certo. Então, eu, por exemplo, tive relacionamentos assim. Que às vezes eu me perguntava, mano, o que eu tô fazendo com essa mina? E depois você vê que, na realidade, eram todos para ajustar. Então, o propósito da encarnação qual que é? Você se desenvolver em inteligência, em experiência, se melhorar. Por isso que você vê que, às vezes, existem espíritos que já estão muito mais avançados nesses quesitos de inteligência e tal. E você vê também que tem essas diferenças, né? Por exemplo, você vê irmãos, o mesmo pai e a mesma mãe, às vezes gêmeos, dividindo o mesmo material genético, né? E eles são totalmente diferentes, porque cada um tem um espírito ali que habita eles que é diferente. Então, embora o material genético seja o mesmo, eles são diferentes. Por exemplo, o Einstein. O Einstein foi super inteligente, com certeza. Os caras falam, a ciência hoje em dia fala que a inteligência ela vem baseada no material genético, no ambiente que ele está e na alimentação. Todos os dias a gente tem um monte de homens e mulheres ultra inteligentes tendo filho, com uma educação muito melhor do que naquela época, uma alimentação muito mais bem distribuída do que naquela época, porque a gente não tem um monte de Einstein. Porque a alma do Einstein já pré-existia, entende? Eu sei que eu tô falando um monte de coisa de uma vez, mas... Não, mas tá tudo coerente. Eu tô tentando, tipo assim, explicar bem qual que é a questão. Então, assim, nós fazemos parte desse enredo que é chamado vida, que é realmente uma prova da vida real, que é a vida espiritual. Então, a hora que a gente chega para o planeta Terra, a gente tem essas questões para se ajustar, a gente tem essas questões com as outras pessoas, a gente tem o desenvolvimento pessoal, as mudanças da nossa vida que fazem parte, entendeu?